Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o monitoramento e controle de gastos com um veículo utilizando o Planilhas Google. E esta planilha possui algumas dinâmicas, algumas interações interessantes, como por exemplo a utilização de um calendário na célula para selecionar a data de uma conta, gasto ou custo referente ao veículo. Também de forma dinâmica vai ser retornado qual que é o respectivo mês desta data. Também teremos listas suspensas com diferentes opções para selecionar o tipo de gasto e a forma de pagamento. E, por fim, algumas tabelas que vão retornar dinamicamente os custos totais para um respectivo mês, os custos totais por forma de pagamento e também os custos totais por tipo de gasto. Então, vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isso. Aqui, então, temos um exemplo prático no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Primeiro, então, vamos inserir as datas por meio de calendários na célula. Selecionando o intervalo de dados que receberão as datas, vamos abrir o menu Dados, selecionar a opção Validação de dados, e aqui, então, em Regras de validação de dados, vamos adicionar uma regra. E esta regra, então, o critério será basicamente esta opção de é uma data válida. E apertando em Concluído, ao selecionarmos com um duplo clique sobre a célula, é exibido um calendário na célula para selecionar uma respectiva data. Para agilizar, vou aproveitar e selecionar estas datas de exemplo, utilizar o atalho Ctrl+C para copiar, e aqui, no exemplo, na coluna de datas, o atalho Ctrl+V para colar. Muito bem. Então, tendo as datas e os respectivos calendários nas células, agora, dinamicamente, vamos retornar qual é o mês de acordo com a data, para, posteriormente, calcularmos de forma dinâmica os totais por mês. Para isso, então, vamos utilizar a função texto. Então, digito igual a texto. Selecione esta função, que formata um número em texto. Primeiro parâmetro, número que iremos analisar. Neste caso, o número será a data. Então, vou selecionar a data. Ponto e vírgula, e agora o formato. Para termos o nome do mês por extenso, dentro da função texto, neste parâmetro do formato, vamos abrir e fechar aspas duplas e digitar M, 4 vezes a letra M. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente um retorno, que é o nome do mês por extenso de acordo com a data selecionada. Por exemplo, se eu selecionar dia 4 de abril de 2025, mês abril. Muito bem. Para replicar esta fórmula que está na célula B2 para as demais células, vou basicamente selecionar na célula B2, no canto inferior direito, este círculo azul. Vou clicar sobre ele com o botão do mouse e manter pressionado e arrastar para as demais células. Dessa forma, dinamicamente retornando o respectivo mês, por extenso, de acordo com a data. Muito bem. Agora, então, vamos criar a lista suspensa com as diferentes opções de tipos de gastos. Lembrando que, para este exemplo, utilizaremos combustível, manutenção, outros e seguro. Muito bem. Então, seleciono o intervalo de dados. Vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui, então, podemos personalizar as opções. Então, vamos lá. Opção 1, combustível. Opção 2, manutenção. Adicionar outro item. Opção 3, outros. Adicionar outro item. Opção 4, seguro. Podemos também personalizar e aplicar uma cor de estilização para cada um dos tipos de gasto. Muito bem. Apertando em Concluído, já temos, então, os diferentes tipos de gasto que podem ser selecionados. Vou brevemente aproveitar e copiar os que já estão neste exemplo pronto. Muito bem. Aqui também já temos alguns exemplos, uma descrição, um valor para o gasto, a conta, o custo, também a respectiva quilometragem do veículo na data, e agora vamos também inserir uma lista suspensa com a forma de pagamento. Então, selecionando este intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa.
E aqui, então, vamos ter as opções, por exemplo, cartão, opção 2, Pix, adicionar outro item, opção 3, dinheiro, por exemplo. Vou também aplicar algumas estilizações para personalizar as opções. Apertando em concluído, também já temos aqui, então, a lista suspensa. Vou aproveitar e utilizar as mesmas selecionadas neste exemplo inicial. Muito bem. Então, já tendo esta parte inicial do calendário na célula, retorno dinâmico do nome do mês por extenso, tipo de gasto por meio de uma lista suspensa e a forma de pagamento por meio de uma lista suspensa, já podemos iniciar as interações e as somas condicionais dessas outras tabelas. E se você está gostando da aula até aqui, aproveite e se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem. Para somar de acordo com o nome do mês, vamos utilizar a função soma-c. Então, digito igual a soma-c, esta função que realiza uma soma condicional em um intervalo. Esta função, basicamente, então, vamos analisar um intervalo, testar um critério, e se o critério for verdadeiro, podemos ter um intervalo que iremos realizar uma soma. Neste exemplo, então, vamos fazer o seguinte: qual é o intervalo que iremos testar um critério? É o intervalo que possui o nome do mês por extenso. Ponto e vírgula. Qual é o critério que queremos testar? Para este de janeiro, por exemplo, queremos testar se neste intervalo da coluna B há o nome do mês janeiro. Se for janeiro, vai ser feita a soma. Se for diferente disso, não será feita a soma. Então, o critério é basicamente, vou selecionar esta célula que possui o texto janeiro, pois queremos testar se no intervalo da coluna B o texto é igual a janeiro. E se for igual a janeiro, ponto e vírgula, qual é o intervalo que queremos somar? Bom, basicamente é o intervalo que possui os valores, ou seja, a coluna E. Então, vou selecionar da célula E2 até a célula E13. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos a soma condicional realizada. Então, vamos testar 3 custos ou gastos em janeiro. Somando, teríamos a soma de 285, soma correta. Se, por exemplo, adicionar um outro gasto para o mês de janeiro, vou mudar este aqui de 3 de fevereiro para 3 de janeiro, por exemplo. Já foi realizada a soma. Então, estes 4 gastos de janeiro, que somam 430, soma já foi realizada adequadamente. Vou voltar para 3 de fevereiro aqui no exemplo. Muito bem. Agora, vamos replicar esta fórmula para as demais células, porém há um detalhe muito importante. Se eu basicamente clicar neste círculo azul no canto inferior direito da célula, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células, teríamos um pequeno problema, pois aqui, por exemplo, estamos testando este intervalo de B2 até B13, a soma está no intervalo de E2 até E13, porém, quando eu replico a fórmula, estando com esta referência relativa, a análise está começando na linha 3 e na linha 3. Então, pode ocorrer algum erro. Então, para isso, o que vamos fazer? Aqui, nesta fórmula inicial, vamos utilizar um conceito que se chama referência absoluta, para quando replicarmos a fórmula para as próximas células, a referência ser mantida. Então, por exemplo, aqui, cliquei dentro desta referência de B2 até B13, vou utilizar o atalho F4. E isso vai aplicar um cifrão antes da referência da coluna e antes da referência da linha, para travar esta referência do intervalo. Vou fazer o mesmo clicando aqui dentro da fórmula, neste intervalo de E2 até E13, então utilizar o atalho F4 para aplicar este cifrão antes das referências, das colunas e das linhas. E agora, apertando Enter, e agora sim, replicando esta fórmula para as demais células, então clicando neste círculo azul no canto inferior direito da célula, clicando sobre ele com o botão do mouse, mantendo pressionado e arrastando para as demais. Agora sim, foi mantido o intervalo de análise, então, de B2 até B13, para analisar o mês, de E2 até E13, para analisar o intervalo da soma, e a única referência que está mudando
é a referência do nome do mês, pois queremos testar janeiro, que está na célula I2, fevereiro, que está na célula I3, e assim por diante. E se formos testar, por exemplo, março, temos aqui, se eu somar todos os valores de março, soma 1.275. Março, 1.275. E se lá no início, por exemplo, eu alterar de janeiro para março uma data, também, dinamicamente, já é atualizado. Então, por exemplo, os custos de março somariam 1.435. E aqui em março também 1.435. Muito bem. Vou utilizar o atalho Ctrl Z para reverter esta última alteração. Muito bem. E outro detalhe importante, caso posteriormente vá adicionar novos dados em novas linhas, é importante ajustar essas referências. Então, por exemplo, poderia mudar. Ele está analisando a linha 2 até a linha 13. Se eu apagar este 13 e colocar, por exemplo, um 50, na primeira referência e na última referência, seria analisado até a linha 50, por exemplo. Depois, bastaria novamente replicar a fórmula para as demais células para ter estas referências atualizadas. Então, é importante, vai adicionar novos dados, confira se o intervalo está respeitando e contabilizando todos os respectivos dados. Muito bem. Feito isso, agora, vamos brevemente aplicar a mesma lógica para o total de acordo com a forma de pagamento e o total de acordo com o tipo de gasto. Muito bem. Então, aqui vou digitar igual a soma C, selecionar a função para soma condicional em um intervalo. Qual o intervalo que iremos analisar? Queremos analisar este intervalo da forma de pagamento. Novamente, já vou aproveitar e aplicar o atalho F4 para ter uma referência absoluta, para quando replicar para as demais células, já termos um padrão mais assertivo de intervalo a ser analisado. Ponto e vírgula, qual o critério queremos testar? Queremos testar se o texto é cartão. E para isso também é importante que os textos nesta tabela estejam escritos da mesma maneira que o texto na opção da lista suspensa. Ponto e vírgula e o intervalo da soma, então esta coluna que possui os valores. Novamente F4 para utilizar uma referência absoluta. Fechando parênteses ao final da função, apertando Enter, já temos então o total para os custos no cartão. Então vamos testar somando os custos no cartão. Soma 683. 683. Agora basta replicar isto para as demais células. Então vou clicar neste círculo azul no canto inferior direito, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células. Pix, 1135, vamos testar. Somando os valores do Pix, 1135. E dinheiro somaria, então, 195. Para finalizar, então, vamos fazer o mesmo para o tipo de gasto. Então, é igual a soma C, seleciona a função, o intervalo de teste, então, esta coluna que possui o tipo de gasto. Vou utilizar o atalho F4 para aplicar uma referência absoluta, para quando replicarmos para as demais, manter o padrão de análise. Ponto e vírgula, o critério que queremos testar é se o texto é combustível, então vou selecionar aqui esta célula, que tem o texto combustível. Ponto e vírgula, e o intervalo da soma, coluna de valores, novamente, atalho F4 para utilizar a referência absoluta, e ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos a soma do combustível. Então, por exemplo, vamos testar, a soma de combustível seria 455. Correto, 455. Uma outra forma, também, caso posteriormente queira adicionar novos dados, ao invés de analisar só até a linha 13, poderíamos apagar esta referência da linha. Então, vou apagar este valor 13 e também apagar o cifrão da referência absoluta, para ambos os parâmetros. E assim, a análise seria feita até o resto da coluna C, até o resto da coluna E, e assim por diante. Apertando Enter, agora então, nesta célula que possui a fórmula, basta clicar neste círculo azul no canto inferior direito, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células. Manutenção somaria 460, correto. Seguro 950, outros estaria somando, por exemplo, um total de 148. Muito bem, e se alterarmos alguma informação, por exemplo, vamos ter aqui uma opção do dia 23 de junho.
Então, junho já receberia este 150, combustível está em 455. Se eu mudar de combustível para, por exemplo, outros, este valor já foi somado junto do outros. Então, totalizando, por exemplo, 298 para o outros. E agora que aprendemos como utilizar calendários na célula, retornar dinamicamente o nome do mês por extenso com a função texto, listas ou menus suspensos para diferentes opções, e também a função soma-c e conceitos como a referência absoluta, por exemplo, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.